É possível o salvo perder a salvação? Sim, pode perder sim. Não, pode não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Por que pode perder a salvação? Por que não pode perder a salvação? Vamos fazer uma reflexão nesse assunto de grande importância para todos nós, os cristãos. É possível o salvo perder a salvação? Presta bastante atenção em tudo quanto será mostrado, em tudo quanto será dito nesta nossa reflexão. Primeiro, a salvação é um dom, é um presente de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Segundo, não vem de nós, não vem de nossas obras. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você prestar bastante atenção nesse texto, e não precisa muito esforço, você vai perceber claramente que a salvação não vem de nós, que a salvação não vem de nossas obras. Com isso, entendemos que não depende de mim, nem do que eu faço. A palavra de Deus é muito clara. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Não vem de nós, não vem de nossas obras. Quando a pessoa escuta a mensagem genuína do Evangelho e crê, escuta o que é que acontece. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando a pessoa crê na pessoa de Jesus, quando a pessoa invoca Jesus como Senhor, como Salvador, por meio da mensagem do Evangelho, essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a identificação de que ele pertence a Deus. Todas as pessoas que invocaram a Jesus como Senhor, como Salvador, todos os salvos, eles são, segundo a palavra de Deus, selados com o Espírito Santo. Preste atenção. Este selo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A garantia da nossa salvação não depende de nossas obras, não depende de nós. Depende da pessoa ter o selo, o penhor, a garantia. Este selo, ele só será aberto, para que a gente possa entender, no dia da redenção, no dia da transformação, no dia do nosso encontro com o Senhor. Por isso que o salvo, eu não estou falando do que frequenta a igreja, eu estou falando do salvo. Ele tem a garantia, o penhor, dado por Deus. A salvação é um presente de Deus, não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. Segundo o Senhor Jesus, eu queria que você ouvisse com atenção: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu não sei se você vai encontrar alguma coisa mais poderosa do que Deus, do que o Senhor Jesus. Ele disse que nos daria a vida eterna, ele disse que jamais pereceríamos, ele disse que ninguém pode tirar das mãos dele, ele disse que ninguém é maior do que a mão do seu Pai. Nós estamos seguros nas mãos de Deus, nós estamos salvos nas mãos do Senhor Jesus. Sendo assim, posso pecar, é o que alguns argumentam. Aí eu te pergunto, quem é que não peca? Se tiver alguém que não peca, eu gostaria de conhecer e lhes dar os parabéns, porque Deus nos revela, para nós os salvos, que nós também pecamos. Escuta o que é que diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como você está percebendo, como você está vendo, todos nós pecamos, todos nós erramos. Se dependesse do pecado, todos nós estaríamos perdidos. A salvação, torno a repetir, é um presente de Deus, não vem de nós, não vem de nossas obras. Então, eu vou continuar pecando. Vamos analisar agora a palavra do Senhor com mais detalhes. Sendo assim, eu posso viver pecando. Escuta o que é que Deus nos revela. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nesse texto sagrado, a gente percebe claramente que o salvo, ele é nascido de Deus. O salvo, ele peca, porque o pecado é um acidente na sua vida, mas ele não vive na prática do pecado, como diz o texto. Não pode viver pecando. Pecar é uma consequência, como eu disse, é um acidente, mas ele não vive na prática do pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado, está revelado. Nisto são revelados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas isso não quer dizer que ele não peca. Pecar faz parte da vida do ser humano, mas ele não vive na prática do pecado. Quando ele peca, quando ele comete um erro, se cumpre nele o que está nesta mesma carta. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando a gente peca como salvo, a gente pede perdão, deixa o pecado, claro, se arrepende, confessa ao Senhor, alcançamos perdão, alcançamos a misericórdia. A obra realizada por Jesus é perfeita. Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Diante de Deus, nós somos santos, não pelos nossos méritos, mas pela obra realizada por Jesus. Hebreus 10:12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10:14 diz assim: porque Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Em Jesus, nós somos santificados. Em Jesus, nós somos salvos. Em Jesus, nós estamos seguros. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não pode existir uma segurança maior do que essa. Quando o homem, quando a mulher invoca Jesus como Senhor, como Salvador, ele é salvo pelo poder que há no sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Ele perdoa todos os nossos pecados. O nosso débito, a nossa dívida que nós tínhamos contra Deus, Jesus pagou tudo. Jesus cancelou tudo. Jesus riscou tudo. Colossenses 2:13-14 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O sacrifício de Jesus, a obra que Jesus realizou, é perfeita. Jesus salva e salva para sempre. Não sou eu que estou conseguindo a minha salvação. Não sou eu que estou alcançando a minha salvação. Longe disso. A salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus. Escuta com atenção esse texto sagrado. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus. Foi Jesus que fez tudo. Foi Jesus que realizou a obra, e a obra perfeita. Quem invoca Jesus como Senhor, como Salvador, está salvo. Se porventura ele cometer algum deslizes, o que é que vai acontecer? Deus nos orienta que a gente não deve pecar. Mas se alguém pecar, preste atenção, o que é que acontecerá com o salvo, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando o salvo comete deslizes, ele será castigado, ele será punido, ele será repreendido por Deus. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. O filho, Deus corrige, Deus disciplina, Deus repreende. O salvo, Deus disciplina, Deus repreende, Deus castiga, Deus corrige. O salvo. A salvação é um presente de Deus, não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. Se você não sabe, fique sabendo. Quem está nas mãos do Senhor está seguro, está guardado, está escondido em Deus. Para a gente concluir, vou deixar para você Colossenses capítulo de número 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O salvo, ele está seguro, a sua vida está oculta, guardada em Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.